Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 39. Gui, o Errol. Após a partida de Gui, Elaine permaneceu muito tempo em pé ante a janela, contemplando as nuvens que corriam no céu. Veio o crepúsculo, depois a noite e apareceu no horizonte. Súbito, a moça se deixou cair no braço da cadeira. Ocultou o rosto nas mãos e prorrompeu em soluços. Não, não, não. Gemeu. Não é possível, Errol. Você espera em vão. Não tornará ver Gui a pagar muito caro minha liberdade. Deixou-se cair de joelhos e apoiou a cabeça na cadeira de veludo. Gui, exclamou, você me reteve a tempo. Você me salvou de mim mesma. Entretanto, em grande parte era por sua causa que eu tomara a decisão de fugir. Que partido devo escolher? Deus onipotente, indicai-me o caminho a seguir, para bem de Gui. Ao fim de alguns minutos, levantou-se e procurou, através das vidraças, varar com os olhares a escuridão. Passou a mão pela fronte, muitas vezes, e murmurou, como num sonho. Creio que estou doente. Vou talvez morrer? Seria sem dúvida a melhor solução. Como o pinheiral se destaca em negro no meio da noite. Pergunto-me quanto tempo aquele pobre rapaz vai esperar-me. Neste momento, o gongo soou, anunciando o jantar. Num movimento brusco, Elaine tomou o manto colocado na cadeira, cobriu-se com ele às pressas e saiu por uma das portas laterais. Pôs-se a vagar no gramado, nervosamente, como presa de pensamentos confusos. Se ao menos pudesse avisá-lo ou mandar-lhe dizer que não conte comigo. Ele vai esperar, e esperar em vão. Ficará louco de impaciência e ansiedade. Virá talvez rondar em torno da casa. Ah! Que posso fazer? Caminhava sem parar e torcia as mãos. Pensou. Pobre rapaz. Vai imaginar que fui sequestrada. Vai tentar libertar-me. Se soube até aqui, haverá um assassino esta noite. Olhou em torno, com ar desvairado. Quando o relógio das estrebarias bateu 8 horas, Elaine parou, como petrificada. Os sons graves sucederam-se lentamente e perderam-se na noite. Como se aguardasse apenas aquele sinal para tomar uma decisão, pensou. É necessário ir ao encontro dele. Não posso fazê-lo esperar por mais tempo. Precipitou-se correndo na direção dos pinheiros. Montague permanecia em pé diante dos cavalos, de braços cruzados. Aproximava-se o momento de seus triunfos. Estaria brevemente em seus braços a primeira mulher que amara e a qual voltara após haver levado uma vida egoísta e dissipada. Estava ficando tarde e ele já começava a inquietar-se. Viria. Não faltaria ao combinado, como 2 anos antes. Só de pensar nisso, mordeu os lábios até sangrar. Deu alguns passos à frente para sair da sombra e, ao clarão da lua, olhou o relógio. Passava de 8 horas. 1 minuto depois Elaine estava a seu lado. Como um grito de vitória, tomou o ar nos braços. Começava a imaginar que você não viria mais. Em algumas horas estaremos fora de alcance. Enfim, você será minha. Manteve-a um momento afastada de si para melhor ver-lhe o rosto, e sobressaltou-se. Que? Vestido branco, cabeça descoberta, sapatos de cetim? Minha querida, que traje para viajar a cavalo. Elaine respondeu em voz longínqua. Não vou com você, Errol. Não vai comigo? Exclamou ele. Não vai. Explique-se, pelo amor de Deus. Não vou com você, Errol, repetiu maquinalmente, vim para avisá-lo. Montague inclinou-se para Elaine como a fim de melhor se assegurar da realidade de sua presença. Tornara-se lívido e seus olhos brilhavam de fulgor quase insuportável. Disse, em tom seco. Elaine, você está louca. Sem perder a calma,
A moça ergueu para Errol os olhos cheios de infinita tristeza e respondeu, passando a mão no rosto, em gesto cansado. Não, meu caro, não creio que esteja louca, mas estou seriamente enferma. Antes de tudo, preciso de repouso. E depois? Não posso decidir-me a abandonar minha casa. Perdoe-me. Sei que o submeto a rude provação. Ter aceitado todas as combinações e depois mudar subitamente de ideia, no último momento. Que fazer, Errol? Não posso decidir-me a partir. Quis, todavia, vir avisá-lo. Não podia suportar a ideia de que você me esperaria inutilmente, durante horas, em plena noite. Que imaginaria você? Agora, devo voltar. Não tenho mais forças. É necessário repousar. Montague ouvia Elaine com o rosto transtornado, maxilares cerrados. Disse, enfim, com voz imperiosa. Escute, Elaine, esta noite, você repousará nos meus braços. Não em qualquer outro lugar. Depois, em tom menos duro, acrescentou. Venha, querida. Vou montá-lo. Não temos tempo a perder. A cólera, a que se entregara Montague, teve como efeito dissipar a espécie de letargia que gradualmente se apossava de Elaine. Esta ergueu a voz, e disse. Isto são modos de falar comigo? Repito-lhe que não partirei. No mesmo instante, a relva mexeu atrás deles, a um empurrão violento, e Bidge apareceu no caminho. Assim que percebeu o cão, Elaine compreendeu que Guy não estava longe. Guy. Chamou ela, Guy. Montague pegou-a pelo braço, dizendo. Elaine. Em nome de Deus. Cale-se. Não devemos ser descobertos aqui. Depois, tentou arrastá-la para o cavalo. Um instante depois, Guy apresentou-se ante eles. À luz da lua, parecia um fantasma. Chamou-me, Lady Elaine? Perguntou em tom mais natural. Chamei, sim, disse ela. Preciso de você para me conduzir a casa. Sinto-me muito fraca. Vim aqui falar a Errol. Tentou um esforço desesperado para tomar a ofensiva. Mervyn, disse com insopitada violência, Lady Elaine deliberara fugir comigo. Todas as providências foram tomadas com o assentimento dela. Mas a sua contribuição de esforços ultrapassou o limite de suas forças, quase perdeu os sentidos e não sabe mais o que diz. Já não é a mesma. É uma perturbação passageira e em alguns minutos estará em condições de montar a cavalo. Se é amigo de Lady Elaine, não contribua para agravar as dificuldades da situação, divulgando prematuramente sua partida. Guarde só para si o que viu esta noite. No momento oportuno, serão avisados nas torres. Agora, Elaine, eu lhe suplico, faça um esforço e venha, querida. Guy hesitava em anunciar a Errol a morte de Monk. Desejava escutar Elaine recusar-se ainda uma vez acompanhar Montague. Decidiu-se pela negativa. Lady Elaine, perguntou. Posso ser-lhe útil de algum modo? Num esforço, libertou-se ela de Montague, e respondeu, aproximando-se de Guy. Sim. Acompanhe-me até a casa, peço-lhe. Vim aqui unicamente para avisar a Errol que me era impossível partir com ele. Julgue você mesmo. Veja como estou vestida. Calço sapatos de cetim. Após um momento de reflexão, Guy disse, voltando-se para Montague. Lady Elaine tem razão, Montague. Ela não pode viajar a cavalo assim como está. Quaisquer que sejam os compromissos anteriormente assumidos, se ela mudou de ideia agora, só lhe resta submeter-se e desaparecer. Eu me incumbo de conduzi-la sã e salva a seu lar. Tenho razões para crer que o senhor não lastimará, amanhã, a reviravolta dos acontecimentos. Que quer dizer com isso? Guy não respondeu. Montague avançou para a moça. Elaine, suplicou ainda.
Adeus, respondeu ela, afastando-se com a rapidez de uma sombra. Guy seguiu-a. Durante alguns momentos, permaneceram em suspenso. Que iria acontecer? Mas ouviram logo o barulho dos cascos de cavalos na estrada. Montague partira. Elaine, disse Guy um momento depois. Tenho uma notícia a dar-lhe. Foi para isso que vim à sua procura. Sente-se em condições de suportar uma emoção, ou prefere que deixe para mais tarde? Fale, Guy, fale logo, disse ela em voz apenas perceptível. Guy aproximou-se e, pondo as mãos nos ombros da moça, falou. Elaine. O Sr. Monk teve uma síncope durante o jantar. Pouco depois estava morto. O Dr. Thompson estava presente e pôde assisti-lo. Houve um longo silêncio. Depois, como saindo de um sonho, Elaine murmurou. Morto. Morto. Súbito, perdeu os sentidos e teria caído se Guy não a tivesse tomado nos braços. Como parecesse insensível, ergueu-a docemente e levou às torres. Capítulo 40. A sombra do passado. Ela perdeu os sentidos, doutor, quando lhe anunciei a morte do Sr. Monk e depois não voltou a si. Tive de carregá-la até aqui. Em nome de Deus, faça alguma coisa. Ela estará morta. Acredita que esteja morta? Enquanto pronunciava essas palavras, Guy contemplava desvairado o pálido rosto sem expressão. O Dr. Thompson inclinou-se sobre o canapé onde estava estendido o corpo de Lady Elaine. Ergueu-lhe o braço inerte e, depois de haver tomado o pulso, voltou-se, dizendo: Morta. Longe disso, meu caro senhor. Vamos fazê-la voltar logo a si. Mas o senhor poderia prestar-me grande auxílio, nesta circunstância. Chame a criada de quarto de Lady Elaine e peça que traga álcool. Foi providencial minha presença. A atitude encorajante do doutorzinho, inquieto e loquaz, deu coragem a Guy. Este fez o que eu se lhe pedira e saiu do salão, no hall, sentou-se a uma mesa, tomou uma folha de papel de carta e escreveu apressadamente algumas linhas. Mamãe, o Sr. Monk morreu de repente. Lady Elaine está sem sentidos faz uma hora. Avise a Muriel, por favor, e venha às 2 o mais depressa possível. Traga o que for preciso para passar a noite aqui. Chamou o mordomo, entregou-lhe a carta, pedindo que a fizesse levar imediatamente a Mervyn Hall. O velho criado tomou a carta das mãos de Guy, olhando um tanto contrafeito. Que há? Perguntou Guy. Perdão, senhor, mas parece-me que é melhor avisá-lo antes da chegada dessas senhoras. O patrão está aqui, acrescentou, indicando com o dedo a porta da sala de jantar. Guy percorria nervosamente o hall, estava ansioso por saber o que se passava no salão e, ao mesmo tempo, seu pensamento se ocupava com a morte tão súbita de Monk. Não pôde deixar de evocar a trágica noite, de rever o rosto lívido, as mãos violáceas agarrando-se desesperadamente ao gelo. Perguntou-se se, depois da morte, o rosto de Monk teria tomado aquele aspecto sinistro. Experimentou verdadeiro desejo de vê-lo, de comparar. Pôs a mão na maçaneta da porta da sala de jantar. Mas, no momento de abrir, sentiu um arrepio e recomeçou maquinalmente a andar. Pensou de novo na conversa que tivera com Monk, na semana anterior. Graças a Deus, o infeliz não fora tomado de improviso. Sabia que estava exposto a morrer de repente. Perdoara a Elaine. Estava morto, de consciência tranquila. Pobre Monk. Não, ainda não, Sr. Guy, murmurou a seu ouvido o Dr. Thompson, que saía do salão. Ainda não terminei a toilette do cadáver. Aliás, reclamam o senhor aí ao lado. Lady Elaine voltou a si, finalmente, mas fala de modo incoerente e não compreende o que se lhe diz. Temo que fique assim durante muito tempo. Agora, é necessário metê-la no leito e encontrar uma guarda para ela.
Enquanto se espera, sua presença lhe será salutar. Não cessa de chamá-lo. Mandei chamar minha mãe, doutor. Estará aqui em alguns minutos. Muito bem. Eu estava muito preocupado de deixá-la só com os criados. Pobre mulher. Não tem amigos, creio eu. A fortuna e beleza são, entretanto, de decisiva importância na vida. Surpreende-me que ela não tenha ganhado a partida, Sr. Gui. Quando o moço entrou no salão, a criada de quarto saiu. Sozinho, ajoelhou-se ante o canapé e tomou docemente nas suas a mão de Elaine. Esta olhou-o fixamente, com expressão de espanto, e murmurou. Gui, Errol partiu? Sim, não pense mais nele. Agora, você está em sua casa, bem a seguro. Corriam lágrimas no rosto emagrecido de Elaine. Oh, disse ela, em voz súplice, não fique zangado assim, Gui. Eu não podia deixar Errol esperar tanto tempo no mato, sombrio e frio. Podia, Gui? Claro que não, afirmou ele, para tranquilizá-la. Mas, trate de esquecer e tente dormir. Mas, caro amigo, que ideia bizarra, propor-me que durma quando os pássaros cantam. Você sabe quanto gosto da primavera. Vamos sair. Quero aproveitar o lindo sol de hoje. Você está muito doente, disse ele, inclinando-se para ela com um olhar de angústia. Ah! Meu Deus! Amo-a tanto, Elaine, não posso valer-lhe em alguma coisa. Silêncio! Murmurou ela, pondo-lhe a mão na boca. Silêncio! Se você não se porta bem, não poderemos mais sentar-nos juntos debaixo do grande olmo. Serei obrigada a mandá-lo embora. Por que veio tão tarde hoje? Não tinha dito que havia uma pessoa doente no hall? É você que está doente, repetiu ele, em tom emocionado. Que fazer? Que fazer? Elaine ergueu os olhos e sorriu. Sim, disse em voz baixa, sei que estou bem doente. Há muito tempo que o sei, mas ninguém notava isso, ninguém se preocupava comigo. Não se preocupe, meu caro Gui, será doce morrer e descansar para sempre. Não fale assim, Elaine. Não quero que você morra. Por quê? Murmurou ela. Porque a amo e não posso viver sem você. Elaine teve um sorriso desiludido e disse, sacudindo a cabeça. Não, não, Gui. Você está enganado. Como poderia amar uma mulher como eu? Errol ama-me. Como sou? Pobre Errol. Depois de minha morte, não o deixe esperar indefinidamente, no mato escuro, com este frio. Vá dizer-lhe que parta. Não poderei mais ir. Nunca mais, nunca mais. Ao ouvir o ruído de uma viatura que parava em frente da casa, Gui ergueu-se. Louvado seja Deus! Elas chegaram. Pensou. Saiu ao hall e precipitou-se ao encontro das duas senhoras. Mamãe. Muriel. Lady Elaine está muito mal, talvez a morte. Venham depressa e vejam o que podem fazer. A senhora Mervyn e Muriel aproximaram-se do canapé. Elaine olhou-as longamente, surpreendida. Seus olhos fixaram-se primeiro em Muriel, sem que manifestasse o menor sinal de lucidez, depois, encarou atentamente a senhora Mervyn. Súbito, uma expressão de alegria e de surpresa transfigurou-lhe o rosto. Será possível? É mamãe. Sim, é mamãe mesmo. Então voltei à casa de minha meninice. Falou com alegria. Houve um momento de embaraçoso silêncio, depois a senhora Mervyn, numa inspiração de ternura, ajoelhou-se perto do canapé e abraçou Elaine comovedoramente. Sim, minha pobre filha, murmurou, aqui estamos todos juntos. Levaram Elaine para o quarto. Uma vez deitada, pareceu tomar conhecimento do mundo exterior. No momento em que Gui, que acabava de subir para despedir-se de sua mãe de Muriel, se preparava para deixar o quarto,
Ela o chamou e lhe fez sinal para aproximar-se. Guy pediu em voz apenas perceptível: "É mesmo verdade? Ele morreu?" "Sim, morreu." "Morreu", repetiu ela, "morreu." Assim assegurada, fechou os olhos e pareceu adormecer. Guy lançou um último olhar à enferma e saiu sem ruído. No hall, encontrou o Dr. Thompson, que decidira passar a noite nas torres. Interrogou-o com ansiedade se a vida de Elaine corria perigo. "Perigo? Ela não corre perigo algum, Sr. Guy. Lady Elaine resistirá à crise. Evidentemente demorará bastante. Seu estado de saúde era precário há muito tempo. Não seria o momento de morrer, quando se lhe abre vida melhor, pobre senhora. Vai para casa, Sr. Guy. Precisa mesmo repousar, o senhor também. Após as emoções por que passou esta noite, aconselho a beber um bom copo de vinho do Porto e deitar-se imediatamente." Guy apertou a mão do médico, com efusão, e partiu um tanto mais tranquilo. Quando se viu só, o Dr. Thompson sacudiu a cabeça, preocupado. "Veremos", pensou, "o que vai dizer o especialista em moléstias nervosas. É um caso curioso de carência física, provocada por aturados sofrimentos morais." "Ah, James Monk, você estava matando pouco a pouco essa encantadora criatura. E precedeu-a na cova. O que não me explico, foi por que ficou ela com esse homem." Quando Guy descia a avenida central das torres, um relógio tocou 11 horas. Pareceu-lhe impossível que tivessem decorrido apenas 3 horas desde o momento em que partirá de carreira à procura de Elaine. Quantos acontecimentos haviam ocorrido em tão pouco tempo? Guy sentia-se aturdido, como ao sair de um pesadelo em que o espírito tivesse sido arrastado de um espetáculo terrificante a outro mais terrificante ainda, em vertiginosa velocidade. Aquela caminhada, em noite fresca, lhe foi salutar. Pôde encarar a situação com mais calma. Monk estava morto, ela se achava seriamente enferma. Porém, o Dr. Thompson garantia a cura. Por outro lado, a ideia de que Elaine aceitara a fuga com Montague o torturava. Que aconteceria quando ela estivesse restabelecida? Montague viria a exigir o cumprimento da promessa. Sem dúvida, o testamento de Monk prejudicava o projeto, mas se Elaine amava Montague, uma questão de dinheiro não a reteria. Guy torcia as mãos, de desespero. Amar Elaine e sabê-la infeliz, nas mãos de Monk, constituía já cruel provação, ser posto de lado, em seguida, pela jovem dama, em benefício de Montague, ver repelido mesmo o oferecimento de sua amizade, valeram-lhe noites em claro, mas saber que Elaine desejava tornar-se esposa de Errol, causava-lhe desta vez um sofrimento acima de suas forças. Pensando bem, surgiu outra hipótese. Talvez Elaine tivesse aceitado partir com Montague apenas para escapar à insuportável servidão da vida conjugal. Havia, pois, a possibilidade de que, de fato, Elaine não amasse Errol. Havia indícios neste sentido. Guy lembrava-se da longa conversa que tivera com Elaine. Por momentos, sua antiga amizade parecera renascer das cinzas. Demais, durante o delírio, Elaine parecia consolada sabendo que Montague partira. Talvez, depois de tudo, poderia esperar ainda. Essas reflexões haviam acompanhado o Guy até o portão de Mervyn Hall. Apressou o passo e verificou logo que apenas as janelas do andar térreo estavam iluminadas. Lembrou-se, com satisfação, de que Gertrudes tinha ido passar uma temporada com os amigos. Visivelmente inquieto com o regresso tão tardio de seu jovem patrão, Lawford abriu-lhe a porta e perguntou: "Que deseja tomar, senhor?" "A ceia está posta na sala de jantar." "A ceia?" repetiu Guy, maquinalmente. "Está bem, Lawford. Pode ir deitar-se." Sentado à mesa, o moço verificou logo que estava morto de fome. Ao terminar, voltou ao hall. As chás enormes ardiam na chaminé monumental.
Gui abriu a porta de entrada e ficou um momento de pé sob a abóbada estrelada do céu. Estava muito agitado para ir deitar-se. Deixando aberta a porta, pôs-se a reconstituir os acontecimentos da noite. A casa estava imersa em profundo silêncio. As chamas faziam ao longo das paredes reflexos móveis. Gui contemplava distraidamente no fogão o voo caprichoso das faíscas. Pensava: quando eu a revir ousarei dizer-lhe quanto a amo. Ela compreenderá que de agora em diante não tenho outro desejo senão unir minha vida à dela. Aceitará. Ou, neste momento, interrompeu subitamente suas meditações. Teve a impressão de não estar sozinho. Voltou-se e percebeu na soleira uma sombra que se confundia quase com a noite. A sombra avançou e Gui reconheceu Errol Montague. "O senhor aqui!" exclamou. "Que o traz aqui?" "Com certeza não é o que o senhor está pensando", respondeu o visitante, perfeitamente calmo. "Tinha a intenção de deixar uma carta debaixo da porta. Encontrando-a aberta, imaginei que me seria permitido entrar. Vim agradecer-lhe." "Agradecer-me? A mim?" retrucou Gui, espantado. "Isso mesmo", respondeu Montague, encarando de frente o interlocutor. "Encontrei o cocheiro e ele me contou a novidade. Então, quis vir testemunhar-lhe minha gratidão por haver poupado ter-me apoderado por astúcia do que vem a me pertencer por direito. Elaine e eu contraímos grande dívida um para com o outro. O senhor salvou minha honra e a reputação dela. Uma vez casados, fazemos questão de manifestar-lhe nosso reconhecimento." A surpresa de Gui foi tão grande que ele não pôde responder logo. Recuperou o sangue frio e respondeu em tom gélido: "Dou-lhe quitação desde já. Quanto ao que diz respeito a Elaine, parece-me que está dispondo dela depressa demais." Montague, que observava Gui atentamente, declarou de modo bem claro: "Está enganado. Ela ama-me." "Em todo caso, não foi isso que demonstrou esta noite", continuou Gui imperturbavelmente. Montague fez um gesto de comiseração, e disse: "Pobre Elaine. Estava tão doente que suas forças a traíram na última hora. Mas aceitara desde muito tempo a proposta de partir comigo. Tínhamos combinado tudo. É possível. Ela não tinha outro meio de furtar-se à tirania de que era vítima. Hoje, está livre para escolher. Certamente o senhor não a encontrará nas mesmas disposições. Concluo de tudo isso que o senhor está apaixonado por ela. Aliás, eu já estava desconfiado. Julgo, pois, meu dever revelar-lhe a natureza de minhas ligações com Elaine. Assim, lhe pouparemos um conflito doloroso. Duvida de minhas afirmativas? Penso que dará mais crédito às dela. Suponho que ele conhece bem a caligrafia." Dizendo tais palavras, Montague tirou da carteira um papel dobrado e estendeu a Gui. "Leia esta carta. O conteúdo deixará edificado, creio eu." O primeiro movimento de Gui foi recusar a ler. Mas não teve coragem, à vista da letra elegante, tão sua conhecida. Montague dizia a verdade. Era necessário certificar-se. Leu, pois, a carta, à luz dançante do fogo. Na semi-obscuridade, não viu que o papel estava amarelado aqui e ali, e que a tinta estava desbotada, não notou que a carta era sem data. Com o coração oprimido como num estojo, decifrava rapidamente: "Sim, sei que você me ama, Errol, e eu amo também. Tome todas as providências necessárias. Irei encontrá-lo à hora combinada. Qualquer coisa é melhor do que a vida infernal a que estou condenado aqui. Amo, Errol, tenho confiança em você, você me faz feliz. Espero que nenhum obstáculo imprevisto surgirá no último momento. Espero-o, meu querido." Gui não teve forças para continuar a leitura, passou logo a assinatura. Lembrou-se da emoção com que eu sempre li aquele prenome,
traçado com aquela mesma letra por baixo das cartas que recebia. No fim daquela, endereçada a Errol Montague, leu: Sua Elaine. Tornou a dobrar o papel e entregou-o a Montague, sem pronunciar uma palavra. Então, perguntou este em tom sarcástico, acredita em mim agora? Nenhuma resposta. Montague dirigiu-se à porta. Antes de sair, voltou-se e perguntou: Então Mervyn, irá disputar Elaine, no futuro? Ao fim de um momento, que lhe pareceu uma eternidade, Guy respondeu, com voz irreconhecível: Não. Montague desceu, a passos firmes. Guy fechou a porta atrás dele. O fogo riscava ainda o hall com traços fantásticos. Nada perturbava o silêncio. Esmagado de dor, Guy subiu penosamente a escadaria. Na manhã seguinte, o especialista chamado para consulta mostrou-se muito pessimista quanto ao estado de Elaine, e a Sra. Mervyn chegou a perder a esperança. A grande ansiedade de Guy quanto a isto, impediu-o, nos dias subsequentes, de abordar o problema que a visita noturna de Montague lhe apresentara. Não podia sonhar com o futuro, de tal modo estava oprimido pelo terrífico pensamento da possível morte de Elaine. Passaram-se as semanas. A Sra. Mervyn e as duas enfermeiras lutavam para salvar a vida da moça. Guy, ao contrário, apenas esperava as notícias, passivamente. De tempos a tempos, ligeira melhora dava margem à esperança, mas no dia seguinte o aspecto sombrio da Sra. Mervyn fazia compreender a Guy, apesar do sorriso forçado, que a vitória estava novamente comprometida. Finalmente, tamanhos cuidados produziram seus frutos e certa manhã Elaine foi declarada fora de perigo. O médico fez ver, todavia, que, para evitar uma recaída, a enferma devia aguardar repouso absoluto durante muito tempo ainda. O fim das angústias aliviou de tal modo a Guy, que ele teve a ilusão de ser feliz. Desaparecida esta primeira emoção, viu-se face a face com a dura realidade. Pintava na imaginação o quadro de Elaine convalescente, rodeada de cuidados e de atenções pela Sra. Mervyn e filhas. Por ele próprio. Não. Impossível. Como poderia ir ver diariamente, na intimidade, a mulher a que pertencia de corpo e alma, sabendo que ela amava outro? Seria necessário dissimular o amor, à espera de que Montague viesse fazer valer seus direitos. Nestas condições, via que sua presença não poderia contribuir, de modo algum, para restituir as forças a Elaine. Na noite da morte de Monk, Guy acreditara a dever concluir que, apesar das aparências, tinha tantas possibilidades quanto as Errol Montague de se fazer amar pela moça, mas, desde a leitura da famosa carta, verificar o erro. À luz daquela revelação, certos pontos até então obscuros pareciam revelados sob a verdadeira luz. A paixão de Elaine por Montague explicava que a vida com Monk lhe tivesse vindo a ser insuportável. A declaração de amor que Guy lhe fizera complicava ainda a situação. O verdadeiro nó górdio, que era Mr. Deslindar. Dissera a Elaine. Partir com o homem que amava pareceu-lhe evidentemente a única solução possível. Não, repetiu Guy para si mesmo, não. Não posso ficar aqui. Mas, onde posso ir? Lembrou-se, então, da proposta de um de seus amigos, jovem arquiteto de grande merecimento. Este sugerira a Guy, cujo gosto pelo urbanismo conhecia, acompanhá-lo numa excursão durante a qual devia visitar os recantos mais pitorescos da Inglaterra, sob a competente direção de célebre arquiteto. O fim dessas conferências correspondia precisamente aos desejos de Guy. Melhorar, por construções apropriadas, as condições de vida dos aldeões, resguardando a beleza dos sítios e o estilo da época. Sim, seria ótimo. Ficaria com o amigo durante 6 meses ou um ano, conforme as circunstâncias, e pôr-se-ia a par dos métodos arquitetônicos. Em seguida, quando Elaine tivesse deixado as torres, voltaria a Mervyn House e consagraria a sua mãe, as irmãs, aqueles que viviam nas suas terras.
Depois de expor seu projeto à mãe de ter demonstrado as vantagens dele, começou os preparativos. Beryl foi a única a adivinhar a verdadeira razão da partida do irmão. Em resposta às embaraçosas perguntas dela, Guy foi obrigado a confessar-lhe a verdade. Acrescentara: é necessário prometer-me, Beryl, que nunca fará alusão a isso perante Lady Elaine, só serviria para agitá-la. Beryl prometeu, contra a vontade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 41. Convalescença. Poderia dar-me minhas flores, Sra. Mervyn? Perguntou certa manhã Lady Elaine. Mas, naturalmente, a criada com certeza esqueceu-se de trazê-las. A Sra. Mervyn deixou em cima da mesinha a cesta de frutas que tinha na mão e saiu ao corredor. A reclamação de Elaine enchia de alegria. Pela primeira vez, a enferma demonstrava interesse pelo que a rodeava. Elaine estava ainda fraca, estendida no leito, olhos fechados, dava a impressão de uma estátua de mármore. Desde alguns dias já, entrara em convalescença. Mas seu estado de apatia persistente continuava a inquietar os que a cercavam. Recusava-se ao menor esforço e só desejava repousar, como dizia. A Sra. Mervyn voltou com um tabuleiro contendo muitos vasos de flores, que dispôs de modo a permitir Elaine admirá-las. Esta seguia com os olhos todos os movimentos da Sra. Mervyn. São lindas, disse. Mas todas essas flores não são de meu jardim? Não, a maior parte foi enviada por seus amigos. Um dia destes, mostrar-lhe-ei os cartões que as acompanharam. Quer deixar essas rosas amarelas na minha mesa de cabeceira? A Sra. Mervyn apressou-se em satisfazer o desejo da enferma e disse: esses magníficos cravos vermelhos foram enviados pela Sra. Johan. Cara Sra. Johan. Como é gentil da parte dela. Temo ter sido às vezes fria e desagradável para com ela. Vem regularmente saber notícias suas. Pergunta sempre se pode vê-la. Talvez a distraísse uma visita. Não, respondeu Elaine, ainda não me sinto em condições de receber visitas. Além disso, a Sra. Johan é um tanto loquaz. Só pensar em ouvi-la me fatigo. Tem razão. A Sra. Johan me não é indicada para a primeira visita. Quererá ver alguém? Por enquanto, ninguém? Ligeiro rubor cobriu as faces pálidas de Lady Elaine. Quando a Sra. Mervyn terminou os diversos serviços, aproximou-se do leito e disse afetuosamente: não precisa de coisa alguma. Vou a Mervyn Hall esta manhã. Devo olhar pela nossa pequena Beryl. Se não, ela em pouco tempo parecerá um gato do mato. Ah! Como a senhora é boa, exclamou Elaine. Há quanto tempo abandonou sua casa por mim? Minha própria mãe não me teria rodeado de cuidados mais ternos. Cara Sra. Mervyn, sua presença em Mervyn Hall deve ser bem necessária. Não seria mais prudente que voltasse para lá? Não, minha querida filha. Não a deixarei sozinha o que? Mas tenho uma ideia, que apresenta certas vantagens. Assim que esteja em condições de ser transportada, iremos todas para lá. Elaine olhou a Sra. Mervyn com alegre surpresa. Oh, continuou a Sra. Mervyn, ficaremos muito contentes de vê-la em casa. Trate, pois, de melhorar. O Dr. Thompson acha que uma mudança de ambiente realizará maravilhas. Uma vez só, Elaine virou a cabeça para olhar as rosas amarelas. Tirou-as do vaso, uma a uma e respirou-lhes o perfume. Quando tinha reunido na mão as hastes, voltou-se no travesseiro e apertou as flores no rosto. As rosas amarelas chegavam com regularidade, de 2 em 2 dias. Elaine adivinhou-lhes logo a procedência. Lembrava-se do roseral trepadeira que rodeava a janela do escritório de Guy. Assim, estimava de modo particular aquela remessa. Sim, pensava.
Estas flores vêm certamente de Gui. Prova-me que ele não me esquece, que me perdoa. Como será nossa primeira entrevista? Perceberá ele toda a ternura acumulada no meu coração durante os últimos meses. Calculará a acuidade de meus remorsos pela fraqueza do passado. Adivinhará, enfim, o infinito reconhecimento que lhe dedico. Mostrou-se tão fiel, tão forte. Salvou-me de desgraça maior que a morte. Suas últimas recordações ficavam na cena em que se desenrolara no bosque de pinheiros. A seguir, havia súbita interrupção no seu espírito. Muito ao contrário, permaneciam gravados na sua memória todos os pormenores do encontro com Montague. Pensando nisso, enchia-se de vergonha. Sou tão indigna dele, que nem lhe deveria falar de novo. Entretanto, após a partida de Montague, Guy anunciara-lhe, bondosamente, a trágica notícia. Fora ele, sem dúvida, que a conduzira nos braços até a casa. Para se assegurar, repetiu as palavras que ele pronunciara durante o último passeio. Amo ainda. Amá-la-ei sempre. Sempre. Sim, os sentimentos de Guy não se modificaram. Estava certa disso. Ele a perdoara, certamente. Compreendera que, atirando-se nos braços de Montague, ela não visava apenas escapar a uma vida odiosa, mas também subtrair-se à escravidão de um amor inviável. Chegada ao fim da meditação, Elaine tornou a colocar as rosas no vaso e contemplou-as, sorrindo. Quando a Sra. Mervyn voltou, ficou admirada da mudança que se operara em Elaine. Mas, minha querida, você já está com aparência bem melhor. A simples perspectiva da mudança trouxe cores às suas faces. Verdade, respondeu Elaine, sorrindo. Sinto-me mesmo bem melhor. Quero seguir seu conselho, Sra. Mervyn. Agora, receberei uma visita com prazer. Ótimo, minha querida. Qual é o nome do eleito? Gostaria de ver Berry. Berry? Repetiu a Sra. Mervyn, surpreendida. Não me parece uma escolha muito acertada. Temo que Berry seja muito turbulenta para ser admitida num quarto de doente. Ah, peço-lhe, Sra. Mervyn, que não me recuse este prazer. Nada me fará tão bem quanto ver aquele amorzinho e ouvir-lhe voz alegre. Mande-ma, logo que for possível. Quero privar um pouquinho com ela. Muito bem, querida. Conformar-me-ei com seus desejos. Beryl ficou muito impressionada com a honra que lhe foi dada. Para dar uma primeira prova de sua competência como enfermeira, desceu na ponta dos pés o corredor que conduz ao quarto de Lady Elaine, provocando com o saltitar ininterrupto estalos mais bulhentos do que os produzidos pelo andar normal. Chegada ante a porta, esperou um pouco, em expectativa febril, até tomar coragem. Estava perplexa quanto ao modo de preparar uma frase apropriada à enferma assim tão grave, e a coisa era tanto mais importante quanto mais Gertrudes lhe fizera algumas recomendações irônicas, quando deixava o salão. Não lhe diga que está contente por não ter ela morrido. Nem vá ao outro extremo, falando-lhe como se nunca tivesse estado doente. Conserve o meio termo, minha cara menina, e sua conversa estará de acordo com a atmosfera de um quarto de convalescente. Não compreendo como Lady Elaine não tenha manifestado o desejo de receber minha visita em vez da de uma criança como você. Eu gostaria de ceder o meu lugar a você, reconheceu Beryl, consciente de sua incapacidade. No momento de entrar no quarto, Beryl procurava recordar as frases ouvidas em outras ocasiões, à cabeceira de doentes. Alguns anos antes, Guy estivera seriamente enfermo e Beryl lhe fazia companhia durante muito tempo. Ao oferecer-lhe uma sopa, por exemplo, era acolhida em geral por um agudo: vá para o inferno com seu caldo para recém-nascido. Quando Gertrudes trazia um cataplasma, pomposamente colocado sobre um guardanapo, não conseguia melhor resultado. Aplique esse cataplasma na ponta do seu nariz, e deixe-me em paz. Nenhum desses diálogos parecia poder adaptar-se às circunstâncias atuais,
Beryl sentia-se um tanto desencorajada. Decidiu-se, enfim, abrir a porta, bem de leve. Assim que percebeu o lindo rosto, pálido como cera, voltado para ela com sorriso acolhedor, esqueceu todas as preocupações protocolares e ajoelhou-se perto do leito. Tomou nas suas mãozinhas robustas as bem emagrecidas de Elaine, depois, levando-as aos lábios, murmurou: "Ah, querida Lady Elaine. Estou muito contente de sabê-la melhor." "Sim, estou muito melhor", respondeu a moça, tendo a impressão de aurir uma reserva de vida naqueles olhos flamejantes fixados nela. "Querida Berezinha, há muito que desejo vê-la." "Verdade?" exclamou Beryl, contente. Na opinião de Gertrude, sou a última criatura do mundo que ela escolheria para fazer companhia a uma enferma. Aliás, ela fala teoricamente, porque, quando está com alguma coisa, não entro no seu quarto. Sei, por experiência, que, em vez de gozar um agradável repouso, de apreciar o caldo e a geleia de carne que se preparam nesses casos, e de distrair-se folheando as revistas, Gertrude não cessa de resmungar, puxa as cobertas para o rosto e lança olhares desconfiados aos que se aproximam. Por isso, tenho cuidado de passar ao largo. Elaine pôs-se a rir à vontade, e disse: "Espero que eu não tenha seguido esse exemplo." "Ah, Berry, sua mãe foi tão boa para mim." "A senhora, Lady Elaine." "Ah, não." Mamãe quase chorava ao descrever-nos a angélica paciência de que a senhora deu prova constante. Mesmo em delírio, parece, a senhora procurava evitar aborrecimentos para os que a cercavam. Mamãe ficou muito contente de lhe poder ser útil. Na realidade, não sou tão incapaz quanto Gertrude pretende. Guy reclama-me sempre. Quero dizer, mamãe. Ora, vamos. Esqueci-me o que queria dizer. A onda de palavras de Beryl parou no momento em que ela percebeu que acabava de faltar a promessa feita ao irmão. Erguendo os olhos, viu o vaso de rosas amarelas na mesinha, perto do leito, tornou a achar assunto. "Ah! Como estou contente de ver minhas rosas perto da senhora." Não podia acreditar que lhe daria o lugar de honra. Esta manhã, quando eu admirava no hall as magníficas cestas de flores que seus amigos lhe enviavam, hesitei em juntar a elas minhas rosas trepadeiras. "Então", perguntou Elaine, com voz um tanto trêmula, "foi você que teve a feliz ideia de escolher minhas rosas preferidas?" "Fui. Eu mesma escolhi." "Obrigado, minha querida. Deu-me muito prazer." Lady Elaine permaneceu alguns instantes sem fazer o menor movimento, como absorvida em seus pensamentos. Nunca pessoa alguma saberia que reconfortante ilusão aquelas rosas lhe proporcionavam nos momentos em que suas forças a abandonavam. "Afinal", disse. "Berry, dê-me notícias de Guy." Beryl levantou-se e respondeu, tentando ocultar sua agitação: "Creio que é hora de ir-me. Mamãe recomendou muito que não fatigasse a senhora." "Beryl", exclamou Elaine, com a fisionomia subitamente carregada, "que mistério é este? Por que não responde minha pergunta?" "Guy está doente." "Não está doente", afirmou Beryl, olhando em torno dela, na esperança de descobrir o meio de desaparecer sem tirar a mão do aperto com que a retinham os dedos emagrecidos. Finalmente, resignou-se a acrescentar: "Pois bem, vou dizer toda a verdade, Lady Elaine. Guy não está mais aqui." Esperou que a senhora ficasse fora de perigo, e depois partiu em viagem. Longo silêncio sucedeu a essa revelação. Elaine pareceu, enfim, sair do seu sonho, e disse: "Adeus, minha querida Berry, fiquei muito contente da sua visita. Agora, vá, estou muito cansada e tenho necessidade de estar só." Berry beijou Lady Elaine e saiu sem ruído. Na hora de fechar a porta, lançou um último olhar sobre o leito. Virada para o lado da janela, Lady Elaine tinha a expressão de tal modo tocante,
que Berio não pôde deixar de murmurar. Ah! Gui! Se você pudesse vê-la agora, voltaria. Capítulo 42. Seja feita a vossa vontade. Elaine estava sentada num canto bem abrigado do jardim. Desde sua instalação em Mervynhall, passava a maior parte do dia ao ar livre. Berry trazia geralmente uma poltrona de junco para debaixo das grandes árvores da parte mais rústica do jardim. Ao fim de 3 semanas desse regime, Elaine sentia-se bem mais forte. Escorrendo através da folhagem, os raios do sol desenhavam arabescos luminosos no vestido da moça. Tinha esta na mão precioso volumezinho. A Bíblia que perdera. No dia de sua chegada a Mervynhall, Berio Hectares trouxera timidamente, dizendo: Achei este livrinho numa gaveta, quando punha em ordem as coisas de Gui. Creio que pertence à senhora e julgo que está contente de achá-la, não? Lady Elaine ficou penalizada de verificar que Gui se esquecera de levar consigo aquela Bíblia, a que, antes tinha tanta estima. Sem dúvida temia hoje que o nome Elaine, inscrito na primeira página, lhe provocasse relembranças penosas. Todavia, verificando as inúmeras anotações traçadas pela mão de Gui nas margens do volume, apossou-se dela a esperança de encontrar ali o pensamento do moço. Seu interesse foi crescendo e acabou consagrando a essa leitura grande parte do seu tempo. O primeiro texto, sobre o qual seus olhos caíram, foi: Quem poderia separar-nos do amor de Deus? Embaixo, Gui escrevera uma referência que Elaine se passou. E leu: Nunca te deixarei, não te abandonarei jamais. Esses 2 versículos tocaram-na profundamente e lhe deram grande conforto, no dia em que conheceu o supremo amargor de transpor o umbral da casa de Gui sem que este lá estivesse para recebê-la. Não estava ela cruelmente separada do amor humano a que aspirava? Existia, então, um amor a que poder algum podia arrancar-nos. Não te abandonarei jamais. Seu amigo justificava-se, pois ela mesma não se julgava digna dele, mas nem por isso é menos cruel ser desprezada por aquele que se ama. Como acreditar que estas palavras consoladoras, nunca te deixarei, não te abandonarei jamais, podiam aplicar-se precisamente a ela? Seria, talvez, hora da fé intervir? Lembrou-se da comparação de Gui. A alma devia elevar-se para Deus nas asas da fé, como aeronauta se confia seu paraquedas para se atirar no vácuo. Elaine compreendia o quanto, também ela, tinha necessidade de amor e de perdão. Notava que sua vida com o pobre Monk poderia ter sido bem diferente se ela não a tivesse encarado exclusivamente pelo ângulo do egoísmo. No decorrer da vida conjugal, a piedade que lhe inspirava a sua própria sorte a impedia de calcular a profundeza da ferida que infligira a seu companheiro. Por outro lado, sua atitude havia certamente contribuído para despertar, em Montague e em Gui, o amor que apenas sofrimentos lhes causava. A consciência de Elaine mostrava-se inexorável. Mas o remorso e a pena não reparariam o mal. Sem ter recorrido nem à fórmula nem mesmo a palavras, Elaine elevou o coração a Deus, para obter o perdão e a paz. Mais tarde, outras palavras de Gui lhe vieram à memória. Parecia-me que eu tudo perdera, é voltando-me para Deus que encontrarei, sem dúvida, completo apaziguamento. Já que o moço descobrira Deus nas páginas da Bíblia, decidiu procurá-lo e o acharia também. Desde esse dia, o precioso volume tornou-se o livro de cabeceira de Elaine. A cada leitura, descobria novo tesouro. Pouco a pouco, a paz e a confiança pareceram encher seu coração, sua tendência a se revoltar contra a sorte, a se queixar dos outros, transformou-se em espírito de resignação e de concórdia. Com toda a força do seu ser, entregou-se à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade. Antes, Deus parecia-lhe distante, inacessível. Agora, enchia materialmente suas aspirações. A vida física descia de nível, enquanto a vida espiritual se desdobrava. Dizia-se: antigamente,
Eu acreditava que morrer era ficar estendida, imóvel, na terra úmida. Sei, agora, que é uma simples passagem à vida eterna. E dizer que quase morri sem ter aprendido a conhecer e amar a Deus, ante o qual devemos todos comparecer um dia. Naquela tarde, meditando nas modificações produzidas nela, Elaine experimentou de repente um irresistível desejo de escrever a Guy. Pediu à Sra. Mervyn para juntar este bilhete à carta que ela mandava ao filho. Guy, não posso deixá-lo ignorar por mais tempo que enfim encontrei a paz de Deus. Na verdade, esta paz do coração ultrapassa os limites da inteligência. Sua reconhecida, Elaine. Alguns dias depois, Beryl levou a moça seu primeiro almoço. Na bandeja estava uma carta. Elaine reconheceu logo a letra firme e clara de Guy. Assim que Beryl saiu, ela abriu e leu. Cara Lady Elaine, agradeço a Deus, de todo o coração. Foi muito boa em escrever-me, estou muito contente. Seu, para sempre, Guy Mervyn. Capítulo 43. A confissão de Montague. Beryl fechara-se a chave no salão de estudo. Acabara de sofrer uma crise de lágrimas. Raramente chorava, mas, quando sentia a necessidade, instalava-se confortavelmente, e entregava-se a seu desgosto até esgotar as glândulas lacrimais. Se espantavam com essas prolongadas manifestações, Beryl procurava desculpar-se, declarando: não traz consolo algum essa história de choramingar uns segundos, como Gertrude. Ela cobre os olhos 2 ou 3 vezes, com o lencinho de rendas, e está acabado. Eu, não, preciso de uma toalha de banho para estancar minhas lágrimas. Naquele dia, a julgar pelo seu narizinho vermelho, seus olhos congestionados, devia ter se entregado a uma lavagem em regra. Quando se acalmou, levantou-se, pôs o lenço para secar nas costas de uma cadeira, depois, com um ar desconsolado, colocou mata-borrão e papel de carta sobre a secretária. Pensava. É a primeira vez que desobedeço a Guy. Mas não posso fazer de outra maneira. É para o bem dele. É horrível. Já estou ouvindo a frase empregada pelas mães, quando pespegam nos filhos um castigo injusto. Ele ficará furioso, não terá mais confiança em mim. Quem sabe se, da próxima vez, tomará a Gertrudes para confidente. A esta última ideia, as lágrimas de Beryl começaram a correr mais ainda. Ele me censurará ao ter faltado à minha promessa. Que posso fazer? É exatamente porque o amo tanto, que me exporei à sua cólera e suportarei as consequências. Esse raciocínio pareceu irrefutável a Beryl e lhe deu coragem. Preparou o papel, escolheu cuidadosamente uma pena nova, sentou-se bem direitinha ante a secretária, depois, mascando a ponta da caneta, esperou a inspiração. A estranha cena, a que acabava de assistir, continuava a desenrolar-se ante seus olhos. A conversa, que surpreendera, ressoava ainda aos seus ouvidos, mas a dificuldade era escrever todas as coisas de modo bem claro e explícito. Passara-se isto. A Sra. Mervyn e Gertrudes tinham saído. Beryl aproveitara para subir a uma árvore, onde instalara confortável observatório, tinha ditados a terminar e pensou que esse trabalho seria sem dúvida menos monótono, se feito a certa distância do solo. Sentara-se nos galhos havia já alguns momentos, quando viu chegar um criado, trazendo um cartão de visita. Dirigiu-se para o lugar onde estava Elaine e, depois de receber as ordens dela, voltou, seguido de um homem elegantemente vestido. Beryl reconheceu logo o visitante. Mas é aquele horrível Sr. Montague. Acompanhava a Lady Elaine por toda a parte, quando vinha às torres e patinou com ela quase sem parar. Quando Gertrudes, outro dia, fez alusão a ele, Lady Elaine ficou vermelha e pareceu contrariada. Estou certa de que essa visita vai irritá-la. Talvez perderá os sentidos mais uma vez. E mamãe não está em casa, para cuidar dela. Que poderei fazer, a fim de evitar a catástrofe? Já sei.
Vou correr ali pelo mato e me aproximarei deles o mais possível, sem me fazer notar. Se perceber que ele atormenta e fatiga, chegarei de improviso, sob qualquer pretexto e procurarei fazê-lo partir. Se bem disse, melhor cumpriu. Deixou-se escorregar e entrou no mais espesso do mato. Abriu passagem a muito custo e chegou logo à vista do casal. Parou e permaneceu pronta para intervir. Montague estava encostado a uma cadeira e virava-lhe as costas, inclinava-se para Elaine e falava-lhe em voz baixa. Beryl nada ouvia do que lhe dizia. Lady Elaine estava muito pálida e conservava os olhos fechados. Ao fim de longo minuto, Montague sentou-se na cadeira, esperando manifestamente uma resposta a um pedido que, a julgar por seus gestos, fora bem apaixonado. Elaine abriu então os olhos e sua expressão era tão estranha que Beryl se aproximou instintivamente para lhe prestar socorro. Desde as primeiras palavras de Lady Elaine, Beryl se sentiu gelada, adivinhava confusamente que ia meter-se num segredo, queria afastar-se, para não ser indiscreta, mas não ousou mexer-se, de modo a não chamar atenção. Assim, ouviu sem querer as palavras de Elaine. Não posso deixar-lhe ilusão, Errol. Sim, você adivinhou bem. Amo Guy Mervyn. Esse amor foi o único raio de luz na minha lamentável existência. Montague encarava Lady Elaine, como se não conseguisse compreender. Parecia sucumbido. Acabou dizendo. Então, a escolha está definitivamente feita. Você me repele? Lady Elaine não respondeu. Elaine, repetiu Montague, que interpretação devo dar a seu silêncio? Posso ainda esperar? Não, Errol. Como poderia eu desposá-lo, quando ama outro? Aliás, olhe para mim, Errol. Estou em condições de pensar em casamento. Creio que pouco mais tenho de vida. Montague pareceu transtornado. Agitou-se na cadeira e disse, em voz baixa e rouca. Elaine, tenho uma confissão a fazer-lhe. Na própria noite da morte de Monk, fui encontrar-me com Guy Mervyn e mostrei-lhe uma carta que você me havia escrito no começo de sua vida conjugal, e na qual aceitava a proposta de partir comigo. Guy Mervyn acreditou que você sentisse agora os sentimentos expressos naquela carta. Então, aceitou afastar-se do meu caminho. Silêncio de morte sucedeu a essa declaração. O rosto de Elaine tornou-se de palidez tão espantosa, que Beryl esteve a ponto de abandonar seu esconderijo para vir assistir a sua amiga. Mas, no mesmo instante, um movimento de mão emagrecida indicou a Beryl que Elaine não perdera os sentidos. Os lábios descorados agitaram-se imperceptivelmente. Montague inclinou-se para a frente. Elaine, perdoe-me, suplicou. Perdoai-nos. Como nós perdoamos. Murmurou a moça. Sim, eu perdoo, mas temo que mal praticado seja irreparável. Você fez Guy fugir. Como poderei chamá-lo? Aliás, como já disse, minha saúde está definitivamente comprometida. Quando fiz aquela insensata tentativa, ignorava que você estivesse tão doente, continuou Montague, em voz entrecortada. Que eu seja maldito. Estava louco, a ideia de perdê-la. Montague ocultou a cabeça entre as mãos. Depois, de repente, levantou-se e partiu. Após haver revivido muitas vezes esta cena, Beryl sentiu-se enfim capaz de narrá-la. No fim da tarde enchera 4 páginas com sua letra grande. Descansou a caneta e, apesar dos borrões e das emendas, contemplou sua obra com evidente satisfação. Capítulo 44. No bosque, ao crepúsculo. Lady Elaine estava sentada no jardim e Beryl conservava-se de joelhos perto da poltrona. Quando foi que você escreveu, minha querida? Perguntou Lady Elaine, acariciando os cabelos revoltos de Beryl. Há 3 dias. Logo, poderia ter recebido resposta ontem. Nada. Hoje de manhã,
A mesma coisa. Não pude conter-me e vim contar-lhe tudo. Estou sobre brasas. Creio, Berri, que você está se preocupando sem razão. Você empresta a essa demora uma significação que ela não tem. Sei que agiu por afeição e que pensará como eu. Você nada tem a censurar-se. Agora, vá para casa, pois Gertrudes espera às 5 horas, para sair. Quando Beryl se foi, Elaine virou-se no travesseiro e fechou os olhos para tentar pôr em ordem as ideias. Em seguida a revelação que Beryl acabava de fazer-lhe, um pensamento dominava seu espírito. Agora, Guy sabe. A esta hora ele conhece a verdade. 3 dias decorreram desde as declarações de Montag e Lady Elaine não tomara ainda uma decisão, não sabia como resolver. A iniciativa de Beryl modificara completamente a situação. Um ruído próximo fê-la abrir os olhos. Beryl atravessava o gramado, correndo. Chegou afobada e disse de um fôlego: Lady Elaine, veio carta de Guy, às 6 horas ele estará aqui. Beryl pôs-se de joelhos e recostou a cabeça no ombro da moça. Esta murmurou, ao fim de 1 minuto: Berri, quer pedir a Guy para vir sozinho? Sinto-me tão fraca que não poderei suportar muita gente em volta de mim. Beryl prometeu dar o recado e voltou correndo. Soaram ao longe 6 horas. Elaine sustinha a respiração para melhor ouvir cada pancada do relógio. Agora, vaga apreensão se misturava a seu apaixonado desejo de rever Guy. Ia encontrá-lo pela primeira vez depois que recebera a carta de Beryl. Ele sabia que ela o amava. Mas, teria conseguido bani-la da memória, ou, ao contrário, sobreviveria seu velho amor? Era em grande parte por causa desta incerteza que Elaine hesitara em escrever a Guy, depois da confissão de Montag, temia, declarando-lhe a verdade, reabrir uma ferida meio cicatrizada. Já não era iníquo que a robusta mocidade de Guy fosse entravada por um amor persistente a uma mulher reduzida à condição de fantasma. Não seria preferível, sob todos os pontos de vista, que a morte viesse tomá-la? Então, Guy seria livre para refazer sua vida. Mas a providência decidira de outro modo. Mão inocente substituíra a mão hesitante de Elaine, para revelar a verdade a moço, e, apenas informado, este o acorrera. Barulho de rodas anunciou o regresso da viatura que fora buscar Guy estação. Um rubor invadiu progressivamente o rosto de Elaine. Naquele momento, ele devia estar no hall. A senhora Mervyn beijava o filho. Beryl, extasiada, era suspendida nos braços do irmão. Por sua vez, Bitch certamente se entregava a bulhentas manifestações de júbilo. Quando chegaria a sua vez? Na sua impaciência, Elaine não podia mais ficar no mesmo lugar. Levantou-se, deu alguns passos, abriu a portinha que separava do parque o jardim, e passou, tendo cuidado de deixá-la inteiramente aberta. O sol poente lançava os últimos reflexos sobre os cimos dos olmos. Cantou um rouxinol. Elaine avançou devagarinho por entre as grandes árvores. Súbito, ouviu um rumor amortecido de patinhas na erva seca, seguido de breve latido. Voltou-se e percebeu Bidjo que parara diante dela, as orelhas em pé e o toco de rabo agitando-se com frenesi. A moça riu ligeiramente e disse em tom confidencial: Bidjo, vá dizer a teu dono que estou aqui. O cão voltou instantaneamente. Minutos depois, Guy apareceu. Elaine estendeu-lhe as mãos, em silêncio. Ele tomou-as avidamente e inclinou-se um pouco, procurando ver melhor o rosto da moça. Você esteve bem doente, Elaine, disse em voz doce, onde vibrava a ternura infinita. Por seu lado, Lady Elaine olhava Guy com ar ansioso. Verificou que emagrecera e parecia mais velho. A expressão dos olhos era mais grave e um traço de amargura no canto da boca modificava-lhe um pouco a feição. Guy, disse Elaine, você sofreu muito. Não foi nada. Que cruel provação.
Como são possíveis semelhantes injustiças? O momento mais penoso foi aquele em que compreendi, ao receber a carta de Berry, que minha partida lhe pareceu incompreensível. Sem dúvida, você atribuiu a uma razão que jamais existiu. Queria explicar-lhe por carta. Logo depois, pensei que o mais simples era vir encontrá-la sem mais demora e escrevi a mamãe para anunciar meu regresso. Também eu sofri muito, mas Deus teve piedade de mim. Guy notou quanto Elaine ainda estava fraca e ficou preocupado. Você não deve ficar em pé. Limpou um talude do musgo das folhas que o recobriam, e ajudou a companheira a sentar-se. Ela fez-lhe sinal para sentar-se ao lado. Após haver-se aparentemente reconcentrado, Elaine disse, em voz sonhadora: será que vou viver, depois de tudo isso? Só sua visão, Guy, parece despertar em mim forças adormecidas. Você vai viver. Está claro que viverá, respondeu ele, encarando-a espantado. Eu me preparara para morrer. Deus onipotente. Morrer. No momento em que, enfim, morrer agora. A emoção impediu Guy de falar. Trocaram um longo olhar. O amor não precisa de palavras para exprimir-se. Elaine murmurou: meu caro, você deseja que eu viva? Em voz vibrante de emoção, ele respondeu: só Deus pode calcular o quanto eu desejo. Então, não quero mais morrer. Dizendo essas palavras, a moça aproximou-se. Só aspiro repousar. Enfim, Guy, enfim encontro o lugar de meu repouso. Sim, repousas sobre este coração que te pertence. Elaine aquietou-se bem junto dele e uma paz profunda, como um reflexo da felicidade, os envolveu. Nos bosques, o crepúsculo tornava-se gradualmente mais espesso. Fim. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Este audiolivro representa uma contribuição do canal, Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.